A dura nota divulgada pelo diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Almirante Barra Torres, que reagiu às declarações do presidente Jair Bolsonaro, que colocaram em dúvida a integridade do órgão, acirrou ainda mais os ânimos entre o governo e os militares. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com a Tereza Cruvinel, colunista do portal 247 e comentarista da TV 247. Olá, Tereza Cruvinel, seja muito bem-vinda, prazer falar contigo. Prazer estar aqui com vocês de novo, na TVT. Vamos. Maravilha. Tereza, a gente começou o ano com esta nota aí, nota dura, que repercutiu muito na imprensa, do Almirante Barra Torres, que é o presidente, diretor-presidente da Anvisa, aí, sobre as declarações do presidente Bolsonaro. E muito se questionou, Tereza, se isso iria implicar algo de desgaste entre a área militar e o governo de Jair Bolsonaro. O que você pode falar para a gente, Tereza? Olha só, a nota do presidente da Anvisa, Barra Torres, foi em resposta àquela frase do Bolsonaro. Qual é o interesse da Anvisa por trás disso? Qual é o interesse dos tarados por vacina? Ou seja, o Bolsonaro começando o ano no batidão de sempre, combatendo vacina, negacionista, etc. Né? E ao contrário do que fazem muitas autoridades, né? Inclusive agora os dois ministros do Supremo que ele atacou violentamente anteontem, né? O Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes, que até agora nada responderam, o Barra Torres respondeu de pronto com aquela nota. Aí, entrando na sua pergunta, a nota em que ele diz para o Bolsonaro, olha, se você tem algum indício, não prevarique, abra um processo, investigue, aponte o que existe de suspeito na Anvisa, né? O que há de peculiar e relacionado com a questão militar? O Barra Torres é um contra-almirante, um oficial general, né, da Marinha, e ele fez questão de assinar a nota com essa patente. Muita gente disse o seguinte: inadequado, ele está lá na presidente da Anvisa, não é na condição de militar, né? Mas por que ele fez questão de destacar, né? Eu acho que não foi assim por exibicionismo, né? Porque todos nós sabemos que ele é um contra-almirante e tal. Eu acho que ele fez questão de colocar esse título, essa patente lá aparece tanto no texto da nota como na assinatura. Ele fez questão para dizer também ao Bolsonaro: olha, quando eu estou reagindo, né, quando eu reajo, eu também estou expressando pensamento aí de pelo menos um segmento das Forças Armadas que não compactua com negacionismo, né, com sabotagem de vacinas, em cima com tudo isso. Né? Foi um sinal digamos, de que a relação com os militares já não é a mesma, que há um afastamento, pelo menos setorizado, e da mesma forma isso vale, esse raciocínio, para a questão do comandante do Exército, né, Paulo Sérgio, ter determinado uso de máscara, vacinação das tropas e proibição de difusão de fake news, né? Tudo isso tromba com Bolsonaro. Sabemos que ele não gostou, mas também não passou o pito público no comandante do Exército, não destituiu, como fez lá atrás com o general Pujol, porque o general Pujol não quis entrar naquela campanha pelo voto impresso, contra a urna eletrônica, né? Foi quando ele derrubou tanto o general Eduardo Azevedo, que está hoje no TSE, como os 3 comandantes das Forças Armadas. Então, tá bem, a gente sente isso, que as Forças Armadas não estão dizendo amém para todas as estripulias de Bolsonaro, estão se descolando. O que isso importa para o futuro político? Importa muito, porque nós temos, todos nós brasileiros, temos uma grande indagação nesse momento, né? Sobretudo as forças de oposição a esse governo. Qual é o ponto de interrogação que todos nós temos na cabeça? O Bolsonaro vai perder para o Lula e ele vai aceitar a derrota? Né? Se ele não aceitar a derrota, terá apoio das Forças Armadas para alguma forma de golpe, para alguma forma de invasão de Capitólio, né? Assim, a la Trump e tal. Capitólio aqui, como já falei, não é Congresso. Capitólio no Brasil é o TSE, né? Então, na medida em que a gente vê as Forças Armadas se descolando,
dá para a gente pensar assim: se o Bolsonaro quiser dizer que a eleição foi roubada, como hoje ele voltou a dizer que teria ganhado em 2018, né, hoje, nessa quinta-feira, dia 14, que teria ganhado em 2018 se não tivesse havido fraude, né, 2018. Mas, com as Forças Armadas, digamos, mais distante, a gente pode esperar que, se ele vier com conversa de fraude e tal, não contará, pelo menos, com apoio militar para isso, né? E se vier com conversa de fraude, quem vai dizer não, não houve fraude, a eleição foi limpa, as urnas estão aqui, podem ser auditadas, quem vai dizer isso não é o Barroso, nem é o Alexandre de Moraes, vai ser o general Eduardo Azevedo. Quem? Azevedo. Azevedo. Tá. Eduardo Azevedo, o general que está lá como diretor-geral do TSE. Então, acho que essa é a leitura que a gente faz aí da questão militar mais importante. Tereza, bom, antes da minha pergunta, quero aproveitar para te parabenizar, porque é a primeira vez que a gente está se encontrando desde que você venceu o Prêmio Comunique-se no ano passado, em novembro, de melhor colunista de opinião do Brasil, e é uma honra tê-la aqui participando sempre do programa, viu? Parabéns. Lembra que eu pedi voto para vocês, né? Mas aqui eu pedi. Tá vendo Muito só? bom. Muito bom, parabéns. Eu não vou perder essa chance na TVT, com essa audiência toda, de pedir um votinho. Mas foi importante, não para mim pessoalmente, eu já ganhei outros prêmios em outras passagens da vida. Achei que foi importante porque nós, da imprensa independente, raramente somos, né, lembrados nesse tipo de premiação, de evento e tal. E eu e Luiz Nassif fomos melhores colunistas em nossas áreas política e economia. Isso foi importante para a mídia independente. Como eu disse lá, eu dedico esse prêmio a todos aqueles que atuam na mídia independente. Com certeza, isso mesmo. Bom, falando dessa perda de apoio, vamos dizer, né, dos militares, eu queria trazer o aceno que Bolsonaro tem feito a uma outra ala de militares, aos policiais militares, especialmente os praças, né? Não os oficiais, porque daí você também entra nesse debate do generalato e tudo mais. Ele anunciou aí um pacote de bondades essa semana para bombeiros e policiais militares. Estaria tentando ele, mais uma vez, assim como fez em 2018, conquistar os corações dessa parte de policiais militares, percebendo que tem perdido a adesão do Exército, diante desses fatos que você muito bem colocou e diante de declarações, por exemplo, do general Santos Cruz, que foi ministro dele e que falou que Bolsonaro só fala besteira. Sem dúvida, isso que você disse procede, só que ele está contando muito mais do que os corações. Ele quer conquistar as armas, né, das polícias militares, que são estaduais, subordinadas aos governadores, né? Então, o Bolsonaro está fazendo esses acenos exatamente porque a sustentação militar já não garante a ele, por exemplo, apoio em certas iniciativas, caso ele venha tomá-las. Então, ele fez quais os movimentos? O aumento de salários exclusivo para policiais federais, policiais rodoviários e, como não podiam ficar de fora, porque são da mesma carreira, os agentes penitenciários. Esse aumento está dando uma bafafo, né? Bafafá. Segunda-feira nós vamos ter uma paralisação de várias carreiras de Estado, da elite do serviço público, né? Receita Federal, Tesouro Nacional, CGU, várias outras carreiras parando em protesto contra esse aumento que ele deu só para seduzir policiais federais e policiais rodoviários. Esses segmentos, essas duas instituições são importantes numa eventual tentativa de virar a mesa, né? E ele tem apoio nisso. Mas pode sair pela culatra, que o Supremo está avisando que poderá decidir em alguma ação no sentido de que o aumento seja dado a todos, né? A todos ou a nenhum, né? Bom, e aí ele faz um aceno também para as polícias militares e bombeiros, que, embora não sejam forças federais e sim subordinadas ao Estado, ele não pode dar aumento nos estados, que isso é tarefa dos governadores. E aí ele fez esse decreto com algumas vantagens. Por exemplo,
mesmo o policial militar que responde ao inquérito, porque, né, vocês sabem aquilo, assassinou, fala, depois diz que foi em legítima defesa, né? Como sempre, a polícia mata no Brasil e diz que foi em legítima defesa, sobretudo mata pobre, mata preto, né? Uhum. Então, agora, esse policial que responde ao inquérito não podia ser promovido. Agora, pelo decreto dele, pode. Quem pedia para ser candidato, um policial militar tinha que renunciar à carreira. Depois não podia voltar. Pelo decreto dele, pode. O sujeito sai, disputa o mandato, se ganhar, vira deputado, vereador, qualquer coisa. Se não ganhar, ele volta para a carreira, né? Então, tem vantagens desse tipo que eu também enxergo da mesma linha por você apontada, tentando seduzir policiais, militares, para, em alguma situação, contar com eles. Mas tudo isso é muito precoce, né? Eu estava dizendo hoje, mais cedo aqui, num comentário do Bom Dia, Bom Dia 247, que nós não sabemos, né, da metade do que vai... Nós não sabemos nada do que vai acontecer até a posse do novo presidente. Bolsonaro vai aceitar a derrota? Bolsonaro vai até o fim? Bolsonaro vai concorrer mesmo ou vai sair antes para tentar buscar proteção no outro tipo de mandato? Senador, deputado? Ou Bolsonaro vai até o fim e não aceita a derrota e tenta uma conflagração, né? A contestação do resultado eleitoral, cria uma quizumba institucional. Com apoio de quem? Dessas polícias. Acho difícil que as Forças Armadas entrem nessa, né? Salvar, quer dizer, garantir, dar um golpe para salvar um governo desastroso como o do Bolsonaro, né? Seria a desmoralização suprema das Forças Armadas. Porque você falar assim, não, é um governo que está aí prestando grandes serviços, que precisa continuar, porque tem uma grande obra, mas o que é isso? A obra do Bolsonaro é a destruição. Então, não vejo como as Forças Armadas podiam fazer isso, mas ele pode estar pensando em contar com outras forças policiais, né? Tereza, nosso tempo quase chegando ao fim, mas eu queria te fazer uma pergunta no que diz respeito ao cenário político, né, que vem se desenrolando desde o final do ano passado. Nós tivemos aí a notícia oficial da inflação que superou o teto, milhões de desempregados, milhões de famintos não têm como se alimentar. Tua avaliação para esse começo de ano, né, e o que esperar daqui para frente, mediante a tudo isso que você falou, até a posse do futuro novo presidente do país? A inflação de 2 dígitos, né, furando o teto da meta, foi o principal e último atestado de fracasso econômico do Bolsonaro, assim como os índices de desemprego, né, esse da inflação, o câmbio, tudo mais. É uma economia em franca deterioração e não vai melhorar em 2022. Não será a economia que vai lançar botes salva-vidas para o Bolsonaro, muito pelo contrário. Janeiro, por exemplo, olha, nós estamos começando com o avanço da Ômicron, que está paralisando, prejudicando o funcionamento de vários setores da economia, né? O próprio setor de saúde, né? E, por exemplo, a aviação, né? Está um horror na aviação, tanta gente doente e muitos outros setores. Então, tudo isso vai ter efeito no desempenho da economia em janeiro. O primeiro trimestre vai ser de recessão, não tenho dúvida. A pandemia, na segunda quinzena de janeiro, vai fazer um grande estrago no Brasil, dizem todos os cientistas. Então, em matéria de economia, daí não virá nada de bom para o Bolsonaro, bem para o país, e aumenta o desafio do novo presidente, né, de reconstruir um país que ele vai encontrar, né, tudo indica, o Lula, vai encontrar um país com, sabe, economia deteriorada, crise social, crise sanitária, porque a pandemia não acaba com a Ômicron, né? E crise de imagem no exterior, um país com muita complicação, com as instituições estressadas, quando não esgarçadas, né? Muito complicado. Mas é isso, esse ano, daí não esperemos grande coisa. Tá certo. Com isso, quero agradecer a participação da Tereza Cruvinel, colunista do Portal 247 e comentarista da TV 247.
Tereza, obrigada. Feliz 2022 e até uma próxima. Obrigado a vocês também. Um ano muito bom, de muitas vitórias, com muita saúde. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.